Ela é o maior clássico da história da música pop, só que ela nasceu de um jeito não muito convencional. Ela nasceu de um sonho e de uma viagem de carro lá em Portugal. Mas como é que tudo isso veio a acontecer? Então vem comigo que eu vou te contar toda a história por trás da música Yesterday dos Beatles. Eu já começo falando que Yesterday é uma música sensacional, muito bonita, muito bem composta, tanto é verdade isso que eu tô falando, que ela é a música mais regravada de todos os tempos, incluindo mais de 2.200 regravações por todo o mundo, né? E a gente não tá falando de qualquer artistinha não, estamos falando de Ray Charles, Elvis Presley, Marvin Gaye, Frank Sinatra, até mesmo Billie Eilish, para as pessoas aí que gostam mais de uma musiquinha contemporânea. E ela tá presente aonde? Tá presente lá no álbum Help de 1965, né? Que tem aquela capa que eles estão com os bracinhos abertos, sabe? Parecendo uns malacoizinhos do hebraico. Que é o quinto álbum dos Beatles, que para quem não conhece, é a maior banda de todos os tempos. Jamais podemos nos esquecer desse ponto. E ela foi composta por quem? Foi composta pelo Sir Paul McCartney, que era o baixista dos Beatles. E corrigindo uma borrada que eu fiz em algum vídeo aqui desse canal, ele não foi o cara que fundou a banda, mas sim ele foi muito importante para gerar vários hits, vários sucessos que conhecemos hoje. E sobre o que essa música fala, não é verdade? Dando uma olhadinha na letra, ontem todos os meus problemas pareciam tão distantes. Agora parece que eles vieram para ficar. Ah, eu acredito no dia de ontem. De repente, não sou metade do homem que eu costumava ser. Existe uma sombra pairando sobre mim. Ah, o dia de ontem veio de repente. Por que ela teve que ir? Eu não sei. Ela não me disse. Eu falei algo de errado e agora eu sinto falta do dia de ontem. O amor era um jogo tão fácil de se jogar. Agora eu preciso de um lugar para me esconder. Ah, eu acredito no dia de ontem. É uma letra bastante enigmática, não é verdade? Mas sobre o que diabos que essa letra tá falando? Será que alguém que ele conhece morreu e agora ele tá em luto? Será que é o fim de um relacionamento? O que tá acontecendo aqui? Essa é a parte legal, meu querido. Você que decide o que essa música tá falando. Já isso que eu falei vai fazer sentido, eu juro. Tudo começou quando o Paul McCartney tava dormindo lá na casa da família da namorada dele, né, a família Asher, que a sogrona era uma professora de música, o sogrão era médico, cabeça branca, tá ligado? E onde é que ficava o quartinho do Paul McCartney, né? Ficava lá no último andar, né, que era uma casa de 2 andares, e era tipo, era um sótão, tá? Era bem apertadinho, bem pequenininho, e tinha uma janelinha redonda, com uma vista bem legal, bem bonita, que até hoje o Paul McCartney lembra que era o espaço ideal para os artistas fazerem a sua arte. E o que acontece? Aquele quartinho era tão pequeno, mas tão minúsculo, que ele mal cabia os discos de vinil que o Paul recebia lá dos Estados Unidos. Né, como o Paul era membro da maior banda de todos os tempos, ele recebia certos discos antes deles chegarem nas lojas para as pessoas comprarem. Então ele tinha essa mordomia. Mas o que acontece? Naquele quartinho, até hoje o Paul não sabe como é que isso aconteceu, mas lá dentro cabia um piano, sabe aqueles pianos que parecem um armário? Pois é, ele vai ser bem importante pra história. Mano, tô aqui gravando, tem um gato lá em cima, velho. Sai daí, gato, tá chovendo, cara. Aí o Paul tava naquele cochilão gostoso, né, tava se babando todo. Aí no meio do sonho, do nada, ele escutou esse som aqui, ó. Aí beleza, o Paul acordou, caiu da cama e ele começou a pensar, meu Deus, mas que é isso, cara? Que música é essa? Meu pai amado. Aí foi quando ele se sentou no piano, pegou um gravadorzinho, porque na época não tinha celular, obviamente, e começou a gravar aquela melodia e deixou registrado, né? Pensou, meu Deus, mas que isso, cara? Que música que é essa? Pelo amor de Deus. Aí o que ele fez? Pra quem é fã de Beatles já tá careca de saber dessa história, mas ele fez o quê? Ele fez uma letrinha provisória pra essa música aí. E qual que foi a letra provisória de Yesterday? Foi Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your eggs, né? Ou seja, ovos mexidos, oh meu bem, como eu amo as suas pernas. Ou seja, imagina que cena engraçada, ao invés de ele cantar Yesterday, all my troubles seem so far, ele cantou Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your legs. Desculpa a afinação, só que o Paul não era muito de fazer essas letras provisórias, né? Só que no caso aqui de Yesterday, ele fez. Só que o que aconteceu? O Paul, cara, ele tava com o Furebs, né? Não passava Wi-Fi. Porque, tipo assim, e se fosse plágio? E se na verdade essa música que eu
compus, que eu sonhei aqui, tava no meu subconsciente o tempo todo e eu só me lembrei do nada e escrevi ela. E se eu lançar isso aqui e do nada vier um monte de processo, direito autoral e eu, me lascar? Aí o que ele fez? Ele começou a perguntar pra todo mundo que ele conhecia pra ver se alguém conhecia essa bendita música. Pera aí que tá esquentando. Aí a primeira pessoa que ele viu nesse dia foi o John Lennon, né, o seu parceiro de banda. Ele perguntou assim: John, pelo amor de Deus, cara, que música que é essa, cara? Tu conhece essa música? Aí o John Lennon, escutando aquilo ali, ele falou: não, cara, não conheço não. Aí o Paul já ficou tipo, tá. Aí a próxima pessoa que ele encontrou foi o George Martin, né, que pra quem não conhece, o produtor musical dos Beatles. Aí o que acontece? Um produtor musical, ele tem que ter um conhecimento musical muito amplo, cara. Tipo assim, conhecer várias músicas de todos os estilos pra ele conseguir ter ideias pra colocar no seu repertório. Então, teoricamente, o George Martin deveria conhecer aquela música, né? Aí o Paul mostrou pro George Martin e a resposta dele foi: não, eu não conheço essa música. Aí o Paul já ficou tipo, tá bom? Aí depois ele mostrou pra quem? Mostrou pra uma amiga chamada Alma Cogan, que era cantora e também tinha um conhecimento musical muito amplo. Ela conhecia várias músicas, ela era muito jovem e dinâmica. Aí ele mostrou pra ela e a resposta também foi: não, eu não conheço. Aí o que aconteceu? O Paul McCartney ficou um mês mostrando essa música pra todo mundo. Toma, 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 toma. E a resposta foi uma só: eu não conheço essa música. Aí beleza, ficou claro na cabecinha do Paul que ninguém conhecia essa música. Ela só existia na cabeça dele. Então ele pensou assim: beleza, show de bola, então quer dizer que eu posso pegá-la pra mim e terminar, não é verdade? E foi isso mesmo que ele fez. Aí o que deu? Pouco tempo depois da música Yesterday ter vindo pro Paul, os Beatles começaram a trabalhar no filme Help, né? O segundo filme da carreira deles. Porque o que acontece? O primeiro filme que eles lançaram, que era o A Hard Day's Night, fez assim um sucesso do caramba, cara. Aí os empresários, né, a galera do, né, falaram assim: ô galera, vamos fazer mais um filme e vamos arrecadar mais dinheiro? Por que não? Aí quando os Beatles estavam gravando aí esse filme, durante as pausas, né, no set de filmagem, o McCartney se sentava num piano que tinha em um dos galpões e começava a tocar essa Scrambled Eggs, né? Trocando umas notinhas aqui, mudando umas coisinhas lá. Só que, cara, o Paul McCartney, o que acontece? Ele tocou tantas vezes, mas tantas vezes essa música, que o Richard Lester, que era o diretor lá do filme Help, ele falou assim: Paul, pelo amor da Santa Efigênia, se tu tocar essa música mais uma vez, eu vou mandar tirar esse piano, vou dar um chute na tua bunda e vai pra casa do cão. Só que o Paul só veio a terminar a música Yesterday quando ele foi fazer uma viagem pra onde? Lá pra Portugal. Porque o que acontece? Pá, vamos tirar aqui uns dias de folga das gravações desse filme. Aí o Paul foi lá pra Portugal, fazer o que em Portugal? Foi visitar um colega dele, né, o Bruce Welch, que ele era guitarrista da banda The Shadows. Aí ele ia emprestar um apartamento pro Paul e pra namorada dele, né, a Jane Asher. Só o que acontece? Eles pousaram lá em Lisboa e eles pegaram a estrada pra ir pra uma cidade chamada Albufeira. Só que era 290 quilômetros de viagem. Aí pá, o Paul tava sentado naquele banco de trás do carro, não tava fazendo absolutamente nada. Aí o Paul pensou: putz, eu tenho aquela musiquinha pra terminar, né? Aliás, ele sempre gostou de usar esses momentos que ele não tá fazendo nada pra fazer alguma música nova ou melhorar alguma que ele tinha. Aí ele pensou: pô, as pessoas, geralmente, elas gostam de musiquinhas tristes, né? Umas musiquinhas depressivas. Aí beleza, ele pensou: eu tenho 3 sílabazinhas aqui, Scrambled Eggs. Então eu preciso de uma outra palavra ou frase que se encaixe aqui e tenha 3 sílabas. Aí ele começou a pensar: yesterday. Ok, yesterday, tem 3 sílabas. E agora, como é que eu continuo o resto? Aí pá, girando ali a manivelinha dele, ele começou a pensar em mais palavras e pensa. Suddenly, suddenly, de repente, beleza, mais uma palavra. Aí até o final da viagem, até eles chegarem lá em Albufeira, o Paul McCartney tava com a letra de Yesterday praticamente toda pronta já. Tanto é que ele tocou uma palhinha lá pro Welch quando ele chegou lá na casa dele. É o que ele fala numa entrevista. Eu tava fazendo as malas pra ir embora e o Paul perguntou se eu tinha um violão. Ele devia ter pensado na letra na estrada, do aeroporto de Lisboa até Albufeira. Pegou emprestado meu violão e começou a tocar a canção que conhecemos hoje como Yesterday. E lembrando que todo livro que eu usei para fazer esse vídeo aqui vai ter links na descrição caso você queira adquirir na Amazon. Aí o que aconteceu? Ele chegou em casa, né? Acabaram as férias, chama aqui todo mundo, chama aqui os caras da banda e vamos pensar nos arranjos, os instrumentos que vamos usar e vamos gravar essa parada. Só que assim, quando ele mostrou Yesterday pros outros caras dos Beatles, eles falaram assim: bicho, eu não sei o que fazer aqui, tipo, não tem como colocar guitarra, não tem como colocar bateria nessa parada. Eu acho que é melhor tu gravar isso sozinho, só tu e o teu violão. Aí o povo ficou meio pá, tipo, como assim? Porque nunca tinha sido gravada uma música só por um Beatle, eles nunca tinham lançado uma música assim. Aí chegou quem? Chegou o Sir George Martin, né, o nosso fatídico produtor. Ele falou assim: ô Paul,
que tal a gente gravar um quarteto de cordas? O que você acha? Que eu colocar uns violoncelos, colocar uns violinos? Só que o Paul, cara, ele falou tipo, não, cara, não, vai ficar um som meloso demais. E a gente é uma banda de rock and roll, a gente só toca música assim, guitarras, papapá. Não vai ficar legal, não. Aí o George falou assim, calma, Paul, calma, cara. Calma, meu amor. Calma! Vamos fazer assim, vamos gravar esse arranjo de cordas, vamos colocar na música, se tu não gostar é só tirar e fingir que nada aconteceu, vida que segue, deixamos a música assim. Aí o Paul... beleza, então. Aí o que aconteceu? O Paul foi lá na casa do George Martin para eles começarem a pensar no arranjo da música ali, começaram a escrever. Aí terminaram o arranjo lá mesmo e chegaram no estúdio no dia 14 de junho para eles começarem a gravar a música Yesterday. Aí pá, eles tinham acabado de gravar I'm Just Seeing a Face e I'm Down, só que o Paul ainda tava com aquela energia boa, ainda tava com a voz potente. Eles foram gravar o violão e a voz dele. Aí ele foi ali e gravou o quê? Gravou 2 takezinhos, né? Foi bem de boa, foi bem rapidinho, só que o arranjo, né, a gravação do arranjo de cordas ficou marcado para daqui 3 dias, né, no dia 17. Aí chegando no dia 17, os músicos contratados foram lá, gravaram, foi bem de boa. Aí o que aconteceu? Pediram pro Paul McCartney gravar um outro take vocal. Por quê? Vai que sai melhor do que o do dia 14. Aí o Paul McCartney fez isso, gravou mais um take, só que eles julgaram inferior à versão que foi gravada antes. Só que olha a treta, nessa versão nova que o Paul McCartney gravou, lá no verso I Said Something Wrong, Now I Long for Yesterday, que aparece lá aos 52 segundos da música, esse verso ficou melhor do que a versão antiga. Aí o que eles fizeram? Cortaram esse pedaço da versão nova e juntaram na versão antiga e fizeram essa versão final que conhecemos hoje. Tanto é que quando o Paul McCartney gravou essa versão nova, ele estava escutando a versão velha por uma caixa de som. Aí meio que esse som, ele vazou pelo microfone quando ele estava gravando. Aí quando a gente escuta a versão final de Yesterday, parece que dá a impressão, né, que ele tá cantando dobrado, como se ele tivesse gravado 2 vezes. Mas não, é só porque vazou da caixa de som. Aí pá, o Paul McCartney ficou felizão com esse arranjo de cordas que o George Martin fez. Parabéns, George, tu és fera, um arranjo sensacional, valeu. Tanto é que 1 ano depois, eles retornaram e usaram essa ideia, né, de arranjo de cordas para usar na música Eleanor Rigby, que já tem vídeo aqui no canal, o link tá aqui em cima. Aí pá, chegou a hora de fazer o quê? Vamos lançar essa música? Vamos lançar como single? Paul McCartney, não. Não vamos lançar como single, não. Por quê, Paul? Porque, pelo amor de Deus, cara, a gente é uma banda de rock and roll. O que vão pensar de nós aqui na Inglaterra, lançando esse tipo de música tristinha? Vamos fazer assim, não vamos lançar na Inglaterra, mas vamos lançar como single essa música lá nos Estados Unidos, né? Porque já que a gente não mora lá, então dane-se. Aí foi o que eles fizeram, lançar essa música como single lá na terra do Tio Sam. E o que aconteceu? Foi um baita do sucesso. Pegou o primeiro lugar nas paradas e, cara, especula-se até hoje que foi tocada mais de 7 milhões de vezes, tanto em rádios quanto na televisão, né? Ou seja, um sucesso assim imensurável. Só que talvez você tenha chegado aqui nessa parte do vídeo e ainda tá pensando, pelo amor de Deus, o que essa música tá falando? Qual que é o significado da letra que tu não falasse ainda? Assim, várias entrevistas foram feitas, o Paul McCartney já respondeu 1 trilhão de perguntas, né? Já perguntaram, pô, pelo amor de Deus, cara, essa tua música tá falando sobre a morte da tua mãe? Porque quando você tinha 14 anos, ela acabou falecendo devido ao câncer. Então versos como Why she had to go, I don't know, she wouldn't say, seria uma referência a ela. Aí o Paul sempre meio que negou, tipo, não tô falando dela, mas talvez quando eu tava escrevendo, ela tava no meu subconsciente, assim, sabe aquela ladainha? Só que assim, eu sempre concordei com a opinião que o John Lennon tinha sobre essa música, que ela é muito bonita, ela é muito bem escrita, só que a letra, ela meio que não se resolve. Por que ela teve que ir, o que eu falei que foi errado, sabe? Não se resolve, a gente não sabe o que aconteceu. E tipo assim, eu garanto pra vocês que nem o Paul sabe o que essa música fala. Porque quando ele compôs os versos, lá quando ele tava indo pra Portugal, era só um encaixe de palavras, entendeu? Um encaixe de palavras na melodia. É por isso que, na minha opinião, essa música tem um significado diferente pra cada um que ouve ela. Cada um interpreta de um jeito diferente, baseando-se no que tá passando na sua vida. Isso é o que eu penso, se você pensa diferente, não faz mal. Inclusive, você pode digitar aqui embaixo o significado que essa letra tem pra você, eu ia gostar muito de saber. Agora, pra terminar aqui o vídeo, vamos falar então sobre algumas curiosidades. Curiosidade número 1. Lembra do Richard Lester, o diretor do filme Help? Pois é, ele foi tirar umas férias depois de ter feito o filme, porque deve ser bem complicado trabalhar com os Beatles. Aí o que o Paul McCartney fez? Ele pegou uma cópia do álbum Help, escreveu um bilhetinho assim, ó, espero que você goste de scrambled eggs, né? Espero que você goste de ovos mexidos, e mandou pro Richard.
Bem debochado Paul McCartney, né? Curiosidade número 2. Lá no ano de 63, né, 2 anos antes do lançamento da música Yesterday, o Paul McCartney namorava uma moça chamada Iris Caldwell. Aí o que aconteceu? Num certo dia lá, eles acabaram brigando e o namoro acabou de um jeito bem idiota. Aí o que o Paul McCartney fez? Ele pegou o telefone, né, discou o número da casa da moça, só que quem atendeu foi a mãe, né? Ela falou assim: ó, eu não quero que tu fale com ela porque você não tem sentimentos. E pá, desligou na cara do Paul. Aí beleza, se passaram 2 anos, os Beatles explodiram e o Paul McCartney escreveu Yesterday. Aí, num certo dia, os Beatles iriam aparecer num programa chamado Blackpool Night Out, né, se apresentarem e tudo mais. Aí o que deu? O Paul McCartney pegou o telefone, ligou pra quem? Ligou pra Iris Caldwell. Discou lá, só que quem atendeu foi a mãe. Lembra quando tu falou que eu não tinha sentimentos? Pois é, liga a televisão no domingo e eu vou te mostrar o que é ter sentimentos. Desligou na cara dela. Bem debochado o rapaz, né? Curiosidade número 3. Antes dos Beatles gravarem a música Yesterday, o que o Paul fez? Ele pegou a composição e mostrou para outros artistas, ofereceu para eles gravarem para os seus discos e tudo mais. Como por exemplo um cara chamado Chris Farlowe, só que ele acabou não aceitando porque ele achou suave demais, aí meio que não se encaixava no repertório dele, aquela coisa. Aí depois o Paul ofereceu para um outro cara chamado Billy J. Kramer, só que ele também não aceitou, porque ele achou que não encaixava também no repertório dele. Ou seja, a única conclusão que é plausível pra mim nessa situação é que graças a Deus que não aceitaram, obrigado Senhor! E lembrando que clicando aqui você vê meus outros vídeos sobre os Beatles e aqui eu explico por que eles foram a maior banda de todos os tempos. Obrigado por ter visto até aqui, forte abraço!